Salve galera, aqui é o Ninja do canal Devidor e eu pedi aqui pro ChatGPT escrever um desafio que usasse métodos mais inspirados para jogos e ele me lançou esse desafio aqui, o jogo da batalha. Você deve criar um jogo de batalha simples onde dois personagens lutam entre si até que um deles perca toda a vida. Aí que ele me passou os requisitos que eu preciso colocar, né? Tem que fazer a criação dos personagens, os métodos atacar, exibir status e estar vivo. E a batalha, os personagens devem se revezar atacando até que um deles perca toda a sua vida. Após cada ataque, exibir o status atual dos personagens. Declarar o vencedor quando um dos personagens perder toda a vida. Bem, eu já tinha feito o método aqui antes, só que eu vou refazer ele porque enquanto eu estava fazendo, eu não ia conseguir comentar no vídeo, né? E ter que raciocinar na hora. Então eu vou tentar escrever aqui da mesma maneira que eu escrevi antes. Aqui na criação de personagem, cada personagem vai ter um nome, ponto de vida e pontos de ataque. Então vou aqui no visual fazer, né? Eu vou criar uma classe aqui chamada personagem, fazer um string, né? O nome do personagem. Aí ele também pede pontos de vida e pontos de ataque. Aí vamos criar um constructor da classe personagem. Aqui vai ser o nome que a pessoa passar, né? E o ataque, os pontos de vida e pedir aleatório. Então, vamos colocar aqui só a pessoa escrever o nome, né, do personagem. Diz.nome igual a nome. Beleza. Aí quando eu fiz a primeira vez, eu tava tentando usar a biblioteca, usar using para tentar exportar a classe random, só que aí não tava dando certo. Aí essa parte do código foi a única parte que eu tive que conferir no chat GPT. E a maneira que eu importo essa classe, eu tenho que criar um objeto dela, o objeto da classe random. Aqui da primeira vez que eu tinha escrevido, ele pede um número de vida aleatório entre 50 e 100, né? Aí a gente vai falar aqui random.nest 50 e 100. E ele também estava pedindo para colocar os pontos de ataque aleatórios de 50 e 100. Só que eu já tinha feito o teste antes e não fica muito bom, né? Porque é quase mesmo tanto dos pontos de vida, né? Então aqui eu resolvi colocar 1 e 25. Vamos ver aqui o que mais que ele pede. Ele pede um método atacar. Este método deve ser implementado para que o personagem ataque o outro. O ataque deve subtrair os pontos de ataque do personagem atacando dos pontos de vida do personagem sendo atacado. Aí nessa parte eu criei uma void chamada atacar, que recebe como parâmetro o personagem que a pessoa passar. Aí eu vou falar aqui que os pontos de vida é menos igual aos pontos de ataque, né? Do que está atacando. Aí aqui no método exibir status, este método deve mostrar o nome, pontos de vida e pontos de ataque do personagem. Aí aqui eu criei uma void
Aí eu faço um console write line para exibir na tela, né? O nome do personagem, os pontos de vida e status, né? Beleza. Depois ele pede para saber se o personagem está vivo. Pede um método para a gente saber se o personagem está vivo. Este método deve retornar um valor booleano indicando se o personagem ainda está vivo. Vida maior que zero. Então vamos criar um public bool. Está vivo. Aí a gente retorna se pontos de vida maior que zero. Se for maior que zero, ele ainda está vivo, né? Retorna true. Se for menor, retorna falso, né? Que ele está morto. Aí depois de criar esses métodos, os personagens devem se revezar atacando até que um deles perca toda a vida. Então vamos criar aqui, aqui no método my, vamos criar dois objetos da classe, né? Personagem. Que vai ser o personagem 1 e o personagem 2. O primeiro nome vou colocar aqui guerreiro. E aqui colocar paladino. Segundo personagem chamado de paladino. Os personagens devem ser vezes atacando até que um deles perca toda a vida. Então a gente vai colocar um while, né? Vamos criar um while. A primeira vez que eu escrevi esse código, eu tinha colocado o, só que aí depois eu fiz o teste e tinha dado errado, porque ele vai parar o loop só depois que os dois personagens perderem as duas vidas. Aí depois eu percebi, tive que corrigir, né? Tem que ser E, que os dois personagens tem que estar com mais de 2 pontos de vida, né? Pra continuar a batalha. Aí nós vamos chamar o primeiro. A gente chama o primeiro método. A gente chama o método do primeiro personagem. Atacar. E logo em seguida a gente chama o método do segundo personagem. Ah tá, estamos esquecendo de colocar qual personagem aqui e vai atacar, né? O primeiro ataca o personagem 2 e o segundo ataca o primeiro personagem, né? Aí depois disso, a gente verifica o status de cada personagem. Vamos ver o que mais temos que fazer aqui. Após cada ataque, exibir o status atual dos personagens, né? Que a gente colocou lá o exibir. Declarar o vencedor quando um dos personagens perder toda a vida. Então aqui fora do loop, vamos falar se personagem 1 pontos de vida maior que zero. A gente escreve console write line. E a gente fala qual personagem foi o vencedor, né? O nome do personagem. Se não,
a gente fala que foi o outro. Personagem 2. Então vamos rodar o código aqui e ver como está funcionando. Rodar mais uma vez aqui. Guerreiro, pontos de vida 48, pontos de ataque 1. Paladino, pontos de vida 84, pontos de ataque 5. Então aqui o Paladino provavelmente vai ganhar, né, no final. Então aqui estão mostrando que tá certo. Rodar aqui mais uma vez, só pra ter certeza. 81, 23 de ataque, guerreiro. 62 de ataque, Paladino. Então o guerreiro provavelmente vai ganhar. Então ficou certo o nosso código. Aí depois que eu escrevi esse código, eu mandei pro chat GPT para dar uma analisada no código. Aí ele disse que meu código está bem estruturado, já com a maior parte do desafio, no entanto, há alguns pequenos ajustes que podem melhorar a clareza e funcionalidade do jogo. Aqui estão algumas sugestões. Adicionar uma pausa entre os ataques para melhorar a leitura. Isso permitirá que o usuário veja o resultado de cada ataque antes de prosseguir o próximo. Melhorar a exibição do vencedor. Certifique-se de que o vencedor esteja claramente exibido no final. Aqui eu só recapitular meu código aqui rapidão. Ele pede para criar personagem com nome, pontos de vida e pontos de ataque aleatórios. Aí fizemos um constructor, né? Para a pessoa colocar apenas o nome e já colocamos aqui que o ponto de vida do ataque vai ser aleatório. Fizemos os métodos atacar, que reduz os pontos de vida do personagem que a gente passar. Exibir status, nome, pontos de vida e de ataque. E uma booleana que retorna esses pontos de vida maior que zero. Depois criamos dois objetos, né, da classe, o personagem 1 e o personagem 2, para lutar entre si. Fizemos um while enquanto os, os dois estiverem com mais pontos de vida, a batalha continua. Aí chamamos os dois métodos atacar. Depois exibimos os status. E aqui se o personagem 1 no final tiver mais pontos de vida, ele é o vencedor. Se não, vai ser o segundo personagem, né? O guerreiro no caso é o primeiro e o paladino o segundo. E aqui essa é a maneira que ele escreveu. Primeiro o nome dos pontos de vida de ataque ele colocou propriedade. Usou o handle, né? Chamou o objeto da classe handle. Fez que exatamente igual a gente. Aqui no porque atacar a única coisa que ele mudou foi colocar um console write line, né? Pra melhorar o feedback para quem está vendo a luta. E por que pode exibir status, da mesma maneira que nós escrevemos. O está vivo também. Depois ele chama os dois personagens, cria dois objetos da classe personagem. E aqui coloca o status inicial, que a gente não colocou. E exibe os status dele. E ainda coloca os console write line, né, para pular as linhas. De uma maneira que a gente não escreveu. Aí ele, aqui no while ele chamou os métodos está vivo do personagem 1 e do personagem 2. Nós poderíamos ter feito isso, né? Que já tinha criado os métodos, eu não coloquei, acabei não colocando. E aqui é uma parte que ele que eu gostei bastante que ele fez foi que cada vez que ele chama um método de cada personagem, ele depois verifica se ele ainda está vivo, né? Aí já mostra qual que foi derrotado aqui mesmo dentro do while. E depois ele chama o atacar do outro personagem e verifica de novo se o outro ainda continua vivo e exibe na tela, né? Depois ele exibe os estados do 1 e do 2. E aqui no final ele mostra o vencedor, né? Essas foram as melhorias que ele colocou no nosso core, né? Que melhorou bastante, né? Seu feedback, como ele falou, né? Isso fará que seu jogo de batalha seja mais claro e interativo, permitindo o jogador seguir facilmente cada passo da batalha. Eu vou copiar o código aqui, provavelmente a visibilidade vai ficar bem melhor, né? Do código.
rodar aqui o código do ChatGPT. Aqui ele colocou tudo separadinho, né? Bem diferente do que a gente tinha colocado. E ele mostra aqui o tanto, os estados iniciais de cada um dos personagens. Aí mostra aqui sempre que o personagem atacar, o tanto de dano que ele dá. E se o personagem ainda continuar vivo, ele continua. E quando um deles é derrotado, ele acaba parando o código. E mostra quem foi derrotado e quem foi o vencedor. Essa foi a melhoria, o código melhorado do ChatGPT, né? Bem melhor que o nosso, a visibilidade, né? Mas é isso, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse foi o primeiro desafio aqui que eu trago no canal. E essa é uma maneira que eu estou estudando e sempre faço isso, sempre coloco meu código depois pro ChatGPT dar uma analisada, mesmo eu sabendo que tá certo, porque sempre tem uma maneira de melhorar, né? Então é isso. Falou.